Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abre em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses 1, 13. Amém? Todo mundo achou? Colossenses 1. Perdão, igreja. É isso mesmo. Colossenses 1, 13. Isso mesmo. 1, 13. Amém? Diz assim, ó. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O verso 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém? Esse versículo, esses dois versículos que a gente acabou de ler aqui, está falando sobre o perdão de Deus sobre a nossa vida. Amém? Todos nós que recebemos a Jesus Cristo, que temos a Jesus e o Espírito Santo, a gente recebeu o completo perdão dos nossos pecados. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala que Deus nos tirou do reino das trevas e nos teletransportou ou nos levou para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. Amém? Como que Deus fez isso? Deus apagou, Deus, por meio do sangue de Jesus, Ele quitou a nossa dívida, a dívida que a humanidade tinha perante Ele. Jesus vem e paga a dívida. Então cada pessoa, quando você entra aí e senta na cadeira e você pessoalmente, particularmente, individualmente aceita Jesus, crê em Jesus, naquele instante o Espírito Santo passa a fazer morada em você, no seu coração. E Deus pega você, espiritualmente falando, tira você agora do reino das trevas e coloca você no reino da luz. Amém? Glória a Deus. E porque você agora está no reino da luz, todos os seus pecados, presente, passado e futuro, estão perdoados em Cristo. Amém? Entretanto, porém, tem uma coisinha que a gente vai aprender hoje junto com a palavra. Amém? Glória a Deus. Porque muitas pessoas têm o pecado disponível, têm o perdão disponível em Cristo, mas ainda se sente a culpa do pecado. Ainda se sente aquele constante julgo, aquela consciência culpada, como dizem em Hebreus. Vamos aprender hoje, amém? Glória a Deus. Fala assim, perdão. O culto hoje é sobre a bênção familiar, a unção das bênçãos familiares, amém? E como que o perdão é algo tão importante, tão fundamental, que eu e você tenha consciência, para que de fato, aquilo que Deus prometeu, as bênçãos que Deus liberou, possa chegar até a nossa casa, amém? Glória a Deus, amém? Ó, o reino de Deus, ele é individual. Pode ter um monte de pessoa aqui sentada, mas cada um vai receber pessoalmente, particularmente, segundo a sua fé. Amém? Glória a Deus. Então esses dois versículos que a gente acabou de ler, está falando para nós que Deus nos tirou agora da influência dos demônios, dos espíritos malignos, e agora a gente tem Jesus Cristo como o supremo rei e governante sobre a nossa vida. Amém? Por meio de como, Igor, o Jesus governa e reina na minha vida? Por meio do Espírito Santo. Glória a Deus. Uma pessoa que está debaixo do reino das trevas, quem governa todos os aspectos da vida dela, inclusive a família, é os demônios. Amém? Mas uma vez que você recebeu Jesus, agora o sangue de Jesus, acontece que está escrito ali, ó, em quem temos a redenção. O que é redenção? A remissão, quer dizer, aquilo que eu e você devia, aquilo que nos tornava culpado outra hora, quando a gente dobrava o joelho para orar, ou se dobrava para ter comunhão com Deus, agora eu e você não tem mais. Amém? Glória a Deus. Lembrando que isso é pessoal e particular de cada um. Glória a Deus. Por isso que Deus perdoou o mundo inteiro, mas o mundo inteiro não vai para o céu. Porque só vai receber o perdão aquele que tem Jesus Cristo. Glória a Deus. Ó, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão, quer dizer, o completo perdão dos nossos pecados. Quero que vocês vão em Isaías capítulo 1. Isaías 1, 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, 18. Isaías está no Antigo Testamento, amém? Isaías 1, 18. Isaías capítulo 1, verso 18. Ó. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Escarlate é vermelho, uma cor bem forte. Eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como lã, ou a neve, na tradução de vocês. Amém? Então Deus fez uma promessa por meio dos profetas, no caso aqui Isaías, que chegaria um momento onde todos os pecados das pessoas serão perdoados. E esse momento é hoje. Amém?
Por meio da vinda do Filho dele, Jesus Cristo. Amém? Então, antes de Jesus, as pessoas elas não tinham um completo perdão dos pecados. Os pecados delas eram encobertos por meio do sangue dos animais. Glória a Deus. Mas quando Jesus vem, o precioso sangue de Jesus, o sangue do próprio Deus é derramado na cruz, para que eu e você pudéssemos agora se achegar à presença de Deus sem nenhuma culpa. Glória a Deus. Amém? Fala assim, eu, em Cristo Jesus, tenho paz com Deus. Vai em Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Está lá no Novo Testamento. Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim, ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por intermédio ou por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, tendo sido, pois, justificado. Quando a pessoa não é justificada, é sinal que ela é culpada. Sabe quando sai um julgamento e a pessoa, naquele instante, ela é culpada, de repente o juiz bate o martelo falando, agora você é inocente de todas as suas acusações, de tudo aquilo que diz sobre você. Amém? Quando você crê em Jesus Cristo, você agora perante Deus é justificado. Ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé. No instante que eu criei em Jesus, pela fé, no instante que eu recebi Jesus, agora quando Deus olha para mim, Ele vê eu, uma pessoa inocente. Igor, mas eu ainda tenho falhas, ainda tenho pecados. A Bíblia fala que vocês somos feitos de corpo, alma e espírito. O nosso espírito foi justificado, a nossa alma está sendo transformada, santificada. Glória a Deus. Amém? Bem simples. Então, perante Deus, uma vez que você tem Jesus, os seus pecados são perdoados. E você agora é justificado diante de Deus. Isso significa que você agora tem paz. Fala assim, paz com Deus. Agora vai em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Bem devagarzinho, para que todos vocês entendam. Amém? Glória a Deus. Romanos 8, 1. Romanos 8, 1. Capítulo 8, versículo 1. Ó. É importante vocês entenderem isso aqui. Ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em... Então existe o mundo e existe as pessoas que estão em Cristo. Quem está em Cristo, perante Deus, nenhuma acusação há sobre ela. Mas aquele que está no mundo, a Bíblia fala que a ira de Deus ainda permanece sobre ele. Igor, qual a diferença daquele que está no mundo e qual a diferença daquele que está em Cristo? Aquele que recebeu a Jesus, aquele que tem o Espírito Santo e que anda conforme a palavra, esse é o que tem Jesus Cristo. Amém? E aquele que anda sem Jesus, sem a comunhão com o Espírito Santo, esse ainda está no mundo. Glória a Deus. Amém? É importante vocês entenderem isso. Portanto, agora nenhuma condenação há, porém, para os que estão em Cristo Jesus. Está vendo? Ó? Que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se eu estou em Jesus, agora eu começo a andar segundo o Espírito. Glória a Deus. Amém? É aqui que a gente começa a entrar. Então, quando você, uma vez que começou a andar segundo o Espírito, as bênçãos ou aquilo de bom que Deus prometeu, vai alcançar a sua vida, se porém, você estiver andando no Espírito. Glória a Deus. Amém? Vai em 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Amém? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve a palavra e você entende, mais o seu coração se enche de fé. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Ó, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, uma vez que a pessoa não tem Jesus, mas agora ela recebeu o Espírito, e interiormente agora ela nasce de novo. Ela começa a viver de uma forma completamente diferente, uma nova criatura, uma nova natureza. Está escrito em 2 Pedro. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Está vendo? Ó? E as coisas velhas já se e eis que tudo se fez. As pessoas pensam que tudo se fez novo, é casa nova, carro novo. Isso é só um resultado do que acontece dentro do seu coração. Você se torna uma nova pessoa, uma nova criatura. A natureza de Deus é dividida com você. Como assim? Eu vou explicar de maneira simples. O coração de Deus agora é compartilhado com o seu coração. Os pensamentos de Deus agora é compartilhado com os seus pensar. À medida que você vai buscando em conhecer o Senhor. Mas basicamente no instante que você crê em Jesus, você recebeu uma nova natureza. Glória a Deus. Põe o próximo versículo, Thaís. E tudo isso
Isso é incrível, igreja. Presta atenção nisso, ó. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo Jesus. Esse versículo está dizendo que quando eu e você estava no pecado, está escrito em Efésios também, quando eu e você estava lá vivendo uma vida de qualquer jeito, tudo isso provém de Deus. Quer dizer, a iniciativa de reconciliar você não veio de você mesmo, veio do próprio Deus. Quer dizer, o desejo de que você esteja perto de Deus não vem de você mesmo, veio do próprio Deus. Por isso que a Bíblia fala em 1 João que Ele nos amou Isso é incrível, igreja. Pensa assim, tá eu e você brigado. E aí você não vem falar comigo, mas eu te amo tanto, ao ponto de passar por cima de mim, das nossas indiferenças, pagar a nossa dívida, quer dizer, que aquilo que nos separa, só para ter comunhão com você. Tem ideia disso? Quer dizer, eu estou disposto a fazer o que for, para que eu e você volte até a mesma comunhão. Isso foi o que Deus fez pela humanidade. Deus pagou a dívida da humanidade em Cristo Jesus, para que todo ser humano agora possa ser salvo. No instante que você fechar os olhos aqui, para essa vida, para essa terra, se você tem Jesus Cristo, se você crê em Jesus, quando os seus olhos se abrir para o reino invisível, a pessoa que você vai ver vai ser Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Isso é incrível. Isso prova que a gente não serve a Deus porque a gente tem força, mas é porque é o próprio Deus que coloca em nós. A Bíblia fala que Ele coloca em nós tanto o querer como o realizar. Vocês estão entendendo? Ó, e tudo isso provém de Deus, quer dizer, tudo se iniciou em Deus. O desejo de perdoar você, o desejo que você vá bem, o desejo que as coisas aconteçam na sua vida vem de Deus. Quer dizer, mais vontade de fazer as coisas direito e tudo bem na sua vida tem Deus do que você mesmo. Glória a Deus. Amém? Igor, como você me afirma isso? A palavra e Jesus são uma pessoa só. Lembra que ele disse? Se as minhas palavras estiverem em vós estiverem em mim, pedireis o que quiser e assim você será feito. O que ele está dizendo? Se você tem a minha palavra, você vai conhecer a minha mente e as minhas intenções a respeito da sua vida. Glória a Deus. Amém? Ó, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus. Deus envia o seu Filho e os nossos pecados são perdoados em Cristo. E nos deu o ministério da reconciliar. Põe o próximo versículo. E isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliar. Por que tem aquele apelo assim, ó? Quem quer aceitar Jesus, vem até aqui à frente. Porque Deus colocou em nós quem? Nós que recebemos o perdão de Cristo, para que as pessoas do mundo venham e recebam também o perdão. Glória a Deus. Então Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhe imputando seus pecados. Glória a Deus. Amém? Quero que vocês vão em Gênesis agora. Gênesis 45, versículo 1. Gênesis 45, 1. Então, Deus nos perdoou. Deus nos perdoou. Glória a Deus. Quantos compreendem isso? Amém? Bem simples, Deus nos perdoa. Essa segunda parte agora, creio que tem a ver mais comigo e com você agora. Se Deus nos amou, Deus nos perdoou, Deus quer o nosso bem, tudo que a gente podia pensar ou pedir, Deus já nos deu em Cristo Jesus. Ele nos deu a salvação, a vida eterna, Ele nos deu o Espírito Santo, Ele deu tudo que a gente pode pedir ou viver. Por que muitas vezes a gente não vive? Por que a gente não tem o que de fato a palavra diz que a gente tem? Fala assim, por causa do meu coração. Muitas vezes nem só o coração, muitas vezes a pessoa lhe falta o entendimento. Glória a Deus. Os motivos. Tem pessoa que ela tem um entendimento, mas não está disposta a viver. E tem pessoas que desconhecem completamente isso. Amém? Glória a Deus. O culto hoje é sobre a bênção familiar. E a gente aprendeu, até os versículos que a gente leu agora, que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Quer dizer, Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então você que aceitou Jesus, que tem Jesus, você é uma pessoa perdoada. Você é uma pessoa perdoada. Você é uma pessoa, uma nova criatura, uma pessoa que tem um espírito. Glória a Deus. Amém? Quero ver se até o final da palavra é isso mesmo. Então você tem um espírito. Quem reina na sua vida? É o espírito de? Não é mais os de? Amém? Então, se você de fato, como você disse que falou aí, que tem uma nova natureza, que quem governa a sua vida agora é o Espírito Santo. Vamos pegar agora o nosso coração e colocar de frente com a palavra.
Fala assim, é necessário eu perdoar. É aqui que entra. A gente foi perdoado por Deus. Agora Deus espera que da mesma maneira que Ele nos perdoou, quando a gente não tinha condição de pagar a dívida, Ele espera que nós também perdoamos. A gente vai ler agora, não vai dar para ler a história inteira aqui, mas eu vou resumir para vocês. Capítulo 45 aqui vai falar sobre a vida de José, amém? José foi um jovem que desde cedo ele teve um sonho. Ele teve um sonho e nesse sonho que ele teve, ele via a família dele, as pessoas da família dele se dobrando diante dele. José tinha, se não me engano, 12 irmãos com ele. E os irmãos dele, ao ouvir essa palavra, ao ouvir que um dia a família inteira se dobraria diante dele, os irmãos dele ficam com muita inveja, com muita raiva. A Bíblia fala que o pai de José era Jacó, e Jacó faz uma roupa especial para José, uma túnica, né, bem bonita, e dá para José. E José conta esse sonho, que via os lírios se dobrando, e o sol dele ficava em pé. A Bíblia fala que os irmãos dele ficam com muita raiva, muita inveja, um rancor dele. A Bíblia fala que os irmãos dele pegam José e faz um plano. Um fala assim, vamos matar. O outro fala assim, matar não dá. Vamos jogar num poço, num buraco. Aí a Bíblia fala que o outro fala, não, vamos vender como escravo. A Bíblia fala que os irmãos de José pegam José, jovem ainda, joga ele num poço e vende ele como escravo. Glória a Deus. Tudo bem rápido na história de José. A Bíblia fala que José, ele é vendido, levado para o Egito. Ele se torna escravo no Egito. Ele começa a trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. E lá Deus começa a abençoar ele. Amém? E ele se torna um governante da casa. De repente, em dado momento, a esposa da pessoa que ele tomava conta, a esposa do Potifar, que era o dono da casa, começa a querer ter relação com José. E José temia a Deus. O que José faz? José corre, José rejeitava ela. Até um instante que ela pega a roupa de José e começa a gritar como se José tivesse tentado estuprar ela ou fazer algo contra ela. Imediatamente os guardas vêm, prendem José e José é levado para a cadeia. Glória a Deus, amém? Bem rápido. Pensa assim, igreja, um homem recebeu uma promessa de Deus, um sonho de Deus. E olha a circunstância que ele estava. Primeiro ele é vendido como escravo, jogado no buraco, depois vendido como escravo. Depois de ser vendido como escravo, ele é acusado de estuprar, de tentar algo contra a vida da mulher de Potifar, e ele de fato não fez. Ele passou por diversas situações. Por causa do que Deus tinha falado para... E agora eu quero que vocês prestem atenção aqui. Quem foi o causador das situações que José viveu? Foi José? Foi quem? Foi a sua fá? É aqui que começa a entrar. Foi a sua fá? Pensa assim, se não fosse os irmãos de José, ele não tinha ido para o poço. Ele não tinha sido vendido como escravo. Foi a sua própria fá? As pessoas pela qual ele esperava o amor, ele esperou o afeto, ele esperou... As pessoas que deveriam incentivá-lo, foi as pessoas que vendeu e jogou ele no poço. Estão entendendo? Glória a Deus. Amém? A Bíblia fala que José, lá na cadeia, o copeiro tem um sonho, né? Os homens têm um sonho, José interpreta os sonhos dos homens e José fala para o copeiro, lembra de mim. O José é chamado diante do rei do Egito, Faraó, e ele interpreta o sonho de Faraó. Ele interpreta que haveria 7 anos de fome e 7 anos de abundância, que era para eles estocar comida, porque viria fome. Quando viesse a fome, eles iam ter comida estocada. A Bíblia fala que José, resumindo, José ele ganha autoridade sobre um país inteiro. Amém? Depois de ter sido vendido pelos irmãos, levado como escravo, injustiçado, agora ele está na honra de Deus. Amém? Ele chega num lugar mais alto. Pensa assim, o Egito naquela época se compara aos Estados Unidos de hoje. Uma economia global estava aos pés de José. José era o governante. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala que José lá, em determinado dia, está lá cuidando das coisas. De repente, ele vê os seus irmãos indo lá comprar comida. E os reconhece. Pensa assim, José outrora foi jogado na cadeia, foi jogado na prisão, foi vendido como escravo, foi injustiçado. E agora ele tinha a espada pensa, ele é o homem mais poderoso. O homem que, uma palavra dele era a mesma coisa que o rei estivesse falando. Que atitude José teve? Como que José reagiu a isso? E pensa José, enquanto estava na cadeia, se lembrando, meus irmãos me venderam. As pessoas que eram minha família, os meus próximos familiares, me julgaram.
E o meu pai, a Bíblia fala que Jacó, o pai de José, amava José profundamente. Pensa a vida, pensa como seria você no lugar dele? Como seria você, sendo injustiçado, sabendo que você está certo, sabendo que Deus te prometeu algo, só que as circunstâncias que você está, causada pelas pessoas que deveriam te amar, como que o seu coração suportaria? Seja sincero consigo mesmo. Fala assim, para que eu possa perdoar, é necessário que eu de fato assuma responsabilidade. Vocês estão entendendo, igreja? A Bíblia fala que José vê os irmãos dele. Quando José vê os irmãos dele, José em um momento ele fica bravo, ou fica com raiva, com amargura, com tristeza. Ele mesmo passando tudo que ele passou, ele não guardou nenhum ressentimento, nenhuma mágoa. Acredito que a coisa que ficou mais no coração de José foi uma profunda dor. Uma profunda dor. Mas mesmo ele sentindo aquela profunda dor, ele não foi capaz de reagir na mesma forma. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Igor, mas tudo isso tem tudo a ver. É exatamente isso. Para que as bênçãos de Deus cheguem na sua casa, para que as bênçãos de Deus cheguem na sua família, é necessário que você perdoe. É necessário que você perdoe. Vocês estão entendendo? Sabe aquele parente, aquela pessoa que você não fala? Agora eu vou falar algo aqui, pode parecer simples, mas a maioria das pessoas, elas sempre guardam o rancor, uma mágoa, tristeza com relação ao pai e a... Meu pai foi assim, foi assim, foi assim. Minha mãe foi assim, meu pai me deixou. Amém. Isso aconteceu no passado, mas para aquilo que aconteceu no passado não se torna o presente, você precisa perdoar. Não tem como, igreja. Não tem como o reino de Deus ser estabelecido na sua casa, na sua família, se você não perdoar. Se você não perdoar. A gente vai ler, a Bíblia fala que os irmãos José encontram José. José reconhece os irmãos dele, mas os irmãos dele não reconhecem ele. E José começa ali a fazer uma série de pegadinha com eles, até o momento que José não se contém nas suas emoções. Vamos ler agora, ó. Gênesis capítulo 45, versículo 1. Então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, fazer sair daqui todos os homens. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos, quando ele percebeu os seus irmãos, quando ele olhou para os seus irmãos, ele se lembrou do que eles tinham feito. Põe o próximo versículo, Thaís. E levantou a sua voz com choro, de uma maneira que os egípcios ouviram, e a casa de Faraó, ele deu um grito. Que grito era aquele? O grito da alma. A alma estava presa. Vocês estão entendendo? Não estou entendendo, vou te explicar de forma mais simples ainda. Se você não se liberar, se você não perdoar do que te fizeram no passado, ou do que aconteceu, e agora eu estou falando de família, estou falando de parente aqui, amém? Se não houver perdão, igreja, não tem reconciliar? Não tem reconciliação. E aí é onde os demônios ganham força. Aí não adianta. Aí você pode vir para a oração, você pode vir para a campanha, você pode receber a oração, você pode ir e voltar. Não vai mudar. Até você, pessoalmente, decidir perdoar. Até você, pessoalmente, decidir se liberar daquilo. Porque não tem como. Até o instante que se você não decidir perdoar, a sua alma ficar presa. Naquele ressentimento, naquela angústia, naquela mágoa. E aí os demônios falam, ó, tá vendo? Você queria o bem para fulano, mas fulano te fez isso, fulano falou aquilo, tá vendo? Aí, ó. E você vai começando a nutrir, a cultivar algo no seu coração, que não faz mais parte da sua natureza. Lembra de Pedro uma vez perguntou para Jesus, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? O que Jesus disse para ele? Pedro, 70 vezes? Jesus estava falando de número? Jesus estava falando que ele deveria se tornar uma pessoa perdoadora. Uma pessoa que é rápido em perdoar, que não guarda ressentimento, que não guarda mágoa, não guarda angústia. Igreja, se vocês receberem a unção de Deus, mas dentro do coração de vocês não houver perdão, não houver amor, a unção de Deus não opera. Ela não faz nada através de você, se antes não fizer em você. Vocês estão entendendo? Se você conscientemente não decide, tem pessoas que ela está presa no álcool, na droga, a vida inteira, por causa que algo que aconteceu com ela lá no passado. Tem pessoas que não prosperam nos negócios, não vai, por causa de palavras que ela ouviu lá no passado. Um exemplo, quando você crescer, você vai ser um vagabundo, você vai ser um miserável. Aquelas palavras ficam lá dentro. E a pessoa tenta viver, mas devido a ter guardado aquela mágoa, aquela tristeza, aquele ressentimento, ela não sabe o que está acontecendo com ela. Vocês estão entendendo, igreja? A gente está falando da alma. Se você não se dispor a perdoar, se você não se dispor a liberar o seu coração,
de palavras, de dores, de coisas que aconteceu no passado, não tem como você ter uma comunhão. Tem como chegar um parente, uma pessoa na sua casa hoje, que te falou palavras de tristeza, de amargura, de dor ontem, e você sentar e comer com ele bem? Tem como? Mas se o reino de Deus é paz, alegria e gozo no Espírito Santo, tem como você ter alegria, paz? Vocês estão entendendo? Sem o perdão, o reino de Deus não é instalado. Igreja, se o perdão não existisse, Deus não seria acessível para mim e para você hoje. Vocês estão entendendo? Se Deus não envia Jesus para perdoar os nossos pecados, que comunhão eu e você teria com Deus hoje? Que você ia fazer naquele momento de apuro, que você fecha os olhos e fala, meu Deus, me ajuda. Deus vai até te ouvir, mas a Bíblia fala em Isaías que os vossos pecados faz separação entre você e o vosso Deus. Mas quando Jesus vem, Ele perdoa os pecados. Vocês estão entendendo? A mesma coisa que Jesus fez por você, que Jesus fez por nós, é necessário que você faça pelo outro. E aí de fato você vai ver o reino de Deus. Ó, levantou a sua voz com choro, José gritou e chorou alto, de maneira que os egípcios ouviram, e a casa de Faraó inteira ouviu. E disse José a seus irmãos, ó, José se revê, eu sou José, ou sou eu, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, quer dizer, quando José falou, ó, sou eu, os irmãos ficou sem palavras. Vocês estão entendendo? Vou fazer uma pergunta para você. E se Deus tivesse, eu vou falar dinheiro, né? Porque acredito que é o que a maioria das pessoas. Se Deus te desse muitas condições hoje, se Deus te desse, vai lá, 45 milhões. Ou Deus te colocasse numa posição hoje, onde todas as pessoas da sua família, que nem aconteceu aqui no sonho de José, que todos os irmãos, de fato, se curvou a ele, porque ele se tornou uma autoridade. O que você faria se a espada estivesse na sua mão? José queira governar? Ele poderia pegar muito bem os irmãos deles e mandar para cá. Ó, vocês me jogou no buraco, agora eu sou governador, agora quem manda sou eu. Mas o que ele fez? E José disse a seus irmãos, sou eu. Vive ainda meu pai? Preocupação dele com o pai, Jacó. E seus irmãos não puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face, porque eles já tinham pensado que José tinha morrido. Põe o próximo, Thaís. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então diante dele. Eles não quiseram nem se aproximar. Então disse ele, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Vocês estão entendendo, igreja? A bênção de Deus. Lembra que a gente falou no culto passado, a bênção de Abraão? Ela não entra na sua casa se não houver Igor, mas eu não estava errado. Foi o Rafa que veio e que brigou comigo. Foi o Rafa que pegou meu dinheiro e não me pagou. Foi o Rafa que briguei por causa de casa, aquele pedaço da casa era meu. Eu estava certo. Quem estava certo aqui? Quem estava certo na cruz? Quem estava certo na cruz? O que Jesus falou? A Bíblia fala em 1 João, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então não é a razão, igreja. Se você nasceu de novo, se você tem o Espírito Santo, que nem você diz que você tem, você deve andar pelo Qual é a evidência de uma pessoa que tem Deus na vida dela? Que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo? Qual é a principal evidência? Vamos lá. Não é a paz. Que a paz, tem pessoas que ela recebe a paz aqui, virou ali, ela já está em guerra. Deus é a principal evidência que você nasceu de novo, que agora a natureza de Deus está em você, se você tem amor, é porque de fato Deus está em você e você está nele. Está lá em 1 João. A Bíblia fala que a fé, a tua, opera pelo amor. Então o reino de Deus não vai ser instalado na sua casa coisa nenhuma, se em você, não que vem de você, mas se em você não for desenvolvido e o amor não é esse amor do mundo aí não, viu? É o amor puro e genuíno de Deus. É o amor que está disposto a abrir mão dos seus próprios interesses para que o outro esteja bem. Glória a Deus. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 15, 16 e 17. Versículo 17, se eu não me engano. Que eu e você fomos tornados, a gente se tornou herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Cristo recebeu uma herança muito grande, mas ele preferiu abrir mão da sua herança para ter ele repartiu aquilo que ele recebeu sozinho, para que eu e você, pessoas, nós
pudéssemos participar da mesa dele. Vocês estão entendendo? Não vai ter paz no seu lar. Não vai ter a bênção de Deus no seu lar se não houver Igor, você está falando que não vai ter bênção não, igreja? Se não houver perdão. Sem o perdão, o reino de Deus não se... Tem pessoas que você expulsa o demônio dela. Estou falando que a gente já viveu isso. Expulsava o demônio, dá uma semana, o demônio voltava de novo. Aí a gente orava, jejuava, falava, Deus, mas o que está acontecendo? A gente expulsa o demônio volta, expulsa o demônio, que é isso? A gente pensou que era a gente, né? Ou será que a gente não está fazendo alguma coisa errada, Deus? O Espírito Santo falou, filho, não, é o perdão no coração. Ele sai aqui, na semana, a pessoa volta a cultivar o ressentimento, a mágoa de novo. Ele torna em... Vocês estão entendendo, igreja? Ou você de fato nasceu do Espírito e caminha pelo Espírito, ou você só diz que nasceu do Espírito, mas vive como uma pessoa Se José fosse uma pessoa carnal aqui, o que ele teria feito com os irmãos dele? A mesma coisa. Com José, igreja, as situações, as circunstâncias negativas, Deus usou para moldar o caráter dele. Por que Deus pôde colocar ele em uma mais alta posição? Porque ele não dobrou o caráter na mais profunda humilhação, ele continuou sendo o mesmo. Ele não blasfemou, você não vai ver na Bíblia ele xingar Deus, ficar bravo com Deus. Ele de fato não entendia o porquê aquilo estava acontecendo, mas no final ele entende. Olha isso, igreja. Põe o próximo, Thaís. Olha o que ele diz, igreja, para os irmãos dele. Quem devia estar triste era Olha o que ele diz para os irmãos deles. Agora, pois, não vos entristeceis, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Quer dizer, calma, não fica triste, não fica angustiado pelo que vocês fizeram comigo. Porque para a conservação da vida, ou na Bíblia de vocês está escrito assim, para que vidas fossem salvas, para que a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Põe o próximo, Thaís. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem... Você entendeu? Você não pode nutrir no seu coração a dor, a tristeza, aquilo que te fizeram, porque senão você não vai vir, você vai ficar amarrado. Vocês estão entendendo? Você tem que aprender a andar como Jesus Cristo. Igor, mas isso é impossível. O mesmo Espírito que estava em Jesus está em mim e em você. Igreja, antes do Espírito te fazer andar sobre as águas, primeiro ele vai te ensinar a amar, a perdoar, a ter paciência, a ter humildade, a ter mansidão. É o Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Vocês estão entendendo? Compreende isso? Toda a dor que José passou, sofreu, desde a sua adolescência, da sua juventude, no fundo, serviu para um propósito Você tem ideia? Que você tem Jesus, você tem o Espírito Santo hoje, e talvez aquela pessoa da sua família que te entristeceu, te machucou e nem faz ideia do inferno, não faz ideia da salvação, não faz ideia do que é ter a paz que é receber quando você tem o Espírito Santo. Você tem ideia que através de você, Deus pode salvar eles? Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo? Quando você já não é mais uma criança espiritual, você já começa a se tornar um jovenzinho. É quando você está falando de espiritual, amém? Que é idade não quer dizer. Tem pessoas que ela é velha de idade, mas ela é imatura, como uma criança. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. A gente está falando de maturidade espiritual, para que você perdoe de fato. Na verdade, um dos sinais genuínos que Jesus habitou no seu coração, que a sua conversão foi verdadeira para Jesus Cristo, não para a igreja, para homem, é quando você está disposto a perdoar. Quando você está disposto a perdoar a pessoa que mais te feriu, e o momento que você foi mais injustiçado. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês entenderam? Se José não tivesse perdoado os irmãos, se José não tivesse se liberado daquela dor, daquele que estava no coração dele, Deus jamais poderia ter usado ele para abençoar. Quero que vocês entendam, não foi só a família de José que foi abençoada, foi um país inteiro. Você tem ideia de quando você abre o seu coração, quando você deixa o Espírito Santo moldar o seu coração, não é só a sua casa, a sua família que é abençoada, é você e aonde você chega. Você vê, ele interpretou o sonho do faraó, o reino do faraó foi abençoado. Ele interpretou o sonho do copeiro, o copeiro foi abençoado. O outro morreu, né? Vocês estão entendendo?
aquelas palavras que Deus disse a Abraão, estava sobre a vida de José. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E também Deus disse para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. O reino de Deus, ele não vai se instalar na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua vida, se não houver amor, se não houver perdão, porque essa é a base do reino de Deus. Vocês estão entendendo? Põe o próximo, Thaís. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão, quer dizer, para conservar a nossa família, para que haja, naquele tempo, era Gênesis, então a ordem de Deus era crescei-vos e multiplicai-vos, não havia tanta gente na terra como tem hoje, para que se conservasse a nação de Israel, pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livrar. Põe o verso 14, Thaís, o verso 14, e lançou-se aos pés de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço, e o beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com... O que aconteceu aqui, igreja? Reconciliar? Reconciliação. Benjamim era o irmão mais novo de José. José não tinha visto ele ainda, porque José estava como escravo quando ele nasceu. Mas José abraçou todos os seus irmãos. O que houve ali? Reconciliar? Vocês estão entendendo? Vocês vão receber a unção hoje. Mas se dentro do seu coração você não estiver disposto a perdoar, disposto a amar, Jesus falou assim, orai pelos que vos Se você não estiver disposto, sozinho ninguém com, mas se você não quiser, Deus, eu não consigo, mas eu quero. Tem pessoas que falam, eu não consigo, perdoa, eu não consigo. Não, você não quer. Vocês estão entendendo? Quando você quer de fato perdoar, a paz de Deus é instalada na sua casa, na sua família. Vocês estão entendendo? Porque senão, sabe o que acontece? São só momentos de, nossa, a gente estava mais em paz, agora parece que está uma guerra, está uma briga. Agora, quando você decide ser a pessoa que perdoa, que ama, que de fato não busca os seus próprios interesses, não coloca sua expectativa no outro, espera em Deus, as coisas começam a ir bem. Igreja, nada mais tem o poder de tirar a sua paz e a sua comunhão com Deus. Fala assim, ofensa. Fala, ofensa é a isca de Satanás. Quando um pescador quer pescar um peixe, ele pega uma minhoca, coloca no ã e joga na. Quando o peixe morde, ele puxa. Ali o peixe sai da. Quando você cultiva a ofensa, ou quando o que alguém te disse, ou que alguém falou, ofende o seu coração, é a mesma coisa. É uma isquinha pro diabo, tipo, tirar você da onde? Da comunhão com Deus. Abre Mateus. Perdão, Marcos 11, 24. Vocês estão entendendo? Amém? Se não houver perdão no seu coração, olha esse versículo, Mateus não, aqui tem Mateus também, Mateus 6, mas abre Marcos 11, 24. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crendo, e tê-la eis, quer dizer, se você orar uma coisa pedindo a Deus, crendo, você vai receber? E por que muitos não recebem? Vamos para o próximo versículo. E quando estiverdes orando, perdoai, se tens alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe das vossas Sabe quando você vai dobrar o joelho, você precisa de algo que você quer pedir a Deus, mas entre você pedir aquilo que você precisa, tem algo de errado que você fez. Isso é acusar, condenar. Por que tem pessoas que não se sentem livres ao ponto de confiar em Deus? Por que tem pessoas que não confiam em Deus de fato? Porque ela ainda, quando ela vai ter comunhão com Deus, na mente dela, o que é maior é os pecados, é as falhas, é aquilo que ela fez. Por que isso é forte nela? Porque ela não está disposta a perdoar o que fizeram a ela. Igreja, o que eu estou tentando dizer para vocês, a palavra, é que o perdão está disponível, mas você só vai viver na sua vida, você só vai andar como uma pessoa perdoada. Você, não é ninguém falando para você, é você dentro de você, olha para você e fala, eu sinto paz para com Deus. Você só vai viver isso na sua vida. Lembra que eu falei para vocês no começo do culto? É pessoal, é particular. Quando você individualmente, particularmente, estiver disposto a perdoar, a abrir mão do que quer que seja, aí sim, você vai conseguir andar em comunhão. A oração que vocês estão lendo aqui, quando vocês orarem, não é só uma oração, uma coisa que você pede a Deus. Fala de uma profunda comunhão com Deus.
uma intimidade com Deus. Sabe quando você nem orou pedindo e as coisas já acontecem? O que é isso? É intimidade. Você só vai andar em comunhão, em intimidade com Deus, ver Deus guardando, zelando, fazendo por você coisas que você nem pediu, se você estiver disposto a deixar Deus não só perdoar, mas moldar o seu coração. Volto a dizer, as circunstâncias ruins na vida de José, em momento nenhum ele jogou a toalha. Ele foi paciente, permaneceu confiando em, e na hora certa, a glória de Deus se manifesta a favor dele e através dele alcançou milhões. Vocês estão entendendo? O poder que tem um coração disposto a perdoar, um coração disposto a amar. Uma vez Jesus falando para os discípulos, dizia assim, se alguém vos obrigar, a Bíblia fala que o povo de Israel estava debaixo do jugo de Roma, se alguém vos obrigar a carregar uma milha, vá com ele 2. Vá com ele 2. Sabe como sua mãe pede para você lavar a louça? E você lava a louça emburrado, obrigado? Não lava só a louça, varra a casa e limpa o chão também. Vocês estão entendendo? Faz um pouquinho mais do que estão te pedir, por causa do ar. Outro versículo também diz assim, e quando vocês for fazer algo para o seu patrão, na sua empresa, no seu serviço, no seu trabalho, sirva a ele, como se você estivesse fazendo para o próprio Deus, porque Deus está. Por que José foi honrado onde foi? Quando José estava na cadeia, a Bíblia fala que o chefe, o carcereiro, deu a chave para ele tomar de conta da cadeia. Por quê? Porque não tem como, igreja. Uma vez que você tem o Espírito Santo, uma vez que você tem Jesus, você pode estar no buraco. O buraco serve de alguma? Porque você não depende de circunstâncias exteriores. Lembra de Jesus quando ele teve fome no deserto? Vocês estão entendendo? Se você entender que não depende se o número da Mega Sena saiu, que você comprou hoje. Depende de baixo de que reino você está. Que espírito governa a sua vida. Por que palavra você anda. É isso que você vai vir? Aonde José foi, Deus sempre o honrava. Por quê? Porque José era melhor que os outros? Não. Porque José estava disposto a ser fiel a Deus. Ele teve a oportunidade de se deitar com a mulher de Potifar, sim ou não? Ele fez? Sim ou não? Vocês estão entendendo? É isso, igreja. Quando você decide permanecer íntegro diante da palavra de Deus e não se corromper com esse mundo, você não fica orando para Deus, Deus me abençoa, Deus me dá. As bênçãos correrão atrás de vós e vos alcançarão. Igreja, chegou a hora de vocês amadurecer no Espírito, de vocês não viver como pedinte, como necessitado na porta do templo. O pedinte na porta do templo estava pedindo somente para andar. O que Pedro falou para ele? Pedro falou assim, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta aí. Vocês estão entendendo? O que Deus deu para vocês, o Espírito Santo, a palavra de Deus é muito maior do que você está pedindo, o que você está pensando. Mas desconhecer isso faz você andar como um pedinte. Igor, você está falando que eu não tenho que pedir coisas para Deus? Não, não é isso. A Bíblia fala que você deve pedir porque agrada a Deus. Mas você precisa mudar a sua mente ali pela palavra de Deus. E entender quem você é. Glória a Deus. Senão você vai vir para a igreja só por causa de uma necessidade. A Bíblia diz assim, buscar o reino de Deus e as demais coisas vos serão. Quando você vê a pessoa buscando as demais coisas, é porque o relacionamento entre ela e Deus está aí. Alguma coisa não está certa. Porque ela sempre está buscando alguma coisa. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Amém. Vamos ler aqui, ó. E quando estiverdes orando, perdoai-vos se tem de alguma coisa. Põe o próximo, Thaís. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas Tá vendo? Você não vai se sentir, você não vai caminhar em comunhão com Deus se sentindo perdoado. Sabe quando você está livre interiormente para amar? Está livre para fazer o bem? Não tem nada no seu coração que te acusa. Não tem ressentimento, não tem ira, não tem mágoa, não tem ódio, não tem inveja. Não tem nada disso. É porque você está livre de fato. Glória a Deus. Thaís, põe Efésios 4:30. Abre aí, Efésios 4:30. Efésios 4:30. Efésios 4:30. E não entristeceis o Espírito Santo. Vendo aqui as pessoas que querem ter comunhão com o Espírito Santo. O que entristece o Espírito Santo, Igor? Muito simples. Não entristeceis o Espírito Santo de Deus, o qual estão selados para o dia da redenção. A redenção aqui fala, a qual vocês estão selados para o dia que Jesus Cristo vir nas nuvens.
o grande dia, o grande e terrível dia do Senhor. Põe o próximo versículo. Não entristecer o Espírito Santo. Toda amargura, toda ira, toda cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia, seja tirada dentre vós. Dentre vós. Ó, a malícia, a ira, a gritaria, a bagunça, a briga, isso não vai sair da sua casa se primeiro não sair de não sair de você. Vocês estão entendendo? Assim, tem pessoas que oram, Deus, transforma meu marido, muda meu marido, faz, mas ela não quer mudar. Ela quer que Deus faz no outro o que ela quer, mas ela não quer, igreja. Vocês estão entendendo? Aí muitas vezes aquilo que ela pediu no esposo, no marido acontece, mas ainda dentro dela falta alguma, porque ela não entende que Deus quer fazer primeiro nela. Vocês estão entendendo? Põe o próximo. Ó, olha esse versículo, igreja. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Perdoe uns aos, como também Deus nos perdoou. Por meio de Jesus. José foi rejeitado, jogado na prisão. Jesus foi rejeitado, cuspido, apanhou. A mesma história ali. Pelos próprios irmãos, Jesus pelo próprio povo. Mas quando Jesus estava na cruz, ele disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. O Espírito Santo dentro de você, antes de te abençoar, antes de dar qualquer coisa, a Bíblia fala que Ele supre as nossas necessidades em glória. Ele quer transformar o seu caráter, Ele quer moldar o seu caráter na mesma imagem, na mesma semelhança de Cristo. Igor, e o que Cristo tinha? Amor. Amor. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Vamos em Colossenses para a gente encerrar. Colossenses 3:13. Colossenses 3:13. Ó, Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver uma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Põe o próximo, Thaís. Ó, olha o versículo que a gente vai encerrar. E sobre tudo isto, revesti-vos ou revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Sobre tudo se revista Então você está orando, você veio receber as bênçãos familiares, para que de fato as bênçãos familiares alcancem a sua família, seu casamento, seu namoro, seu noivado, seus parentes. É necessário que você esteja revestido de amor. Quantos aqui gostam de ir na casa de vó? Levanta a mão. É bom ou não é? Sim ou não? O que tem de tão bom na casa da avó? É a comida que é boa. Parece que geralmente a casa é simples, é as mesmas panelas de antigamente. Mas o que tem tão de precioso ali? O amor. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui quer viver essa palavra que nós leu aqui hoje? Vocês têm certeza? Ó, a fé sem uma ação, ela se torna morta, vazia, não funciona. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a pá. Nós ouvimos pela palavra que Deus nos perdoou em Cristo. E que Deus espera que nós também perdoamos. Quantos aqui quer perdoar hoje? Perdoar e depois receber a graça, a unção de Deus. Para que você não só perdoe o que te fizeram no passado, para que você caminhe em amor, caminhe em perdão. Quantos aqui estão dispostos? Então, olha, vocês estão falando para mim, mas não vai ser eu que vou estar aí dentro de vocês no instante que a gente começar a orar, vai ser o Espírito. Igreja, tem pessoas que, se ela não liberar o perdão, ela fica anos na igreja, mas ela não sente libertar, ela não sente que está livre aqui dentro. Ela põe a roupa de crente, se veste igual crente, fala igual crente, anda igual crente, tem a Bíblia de crente, mas dentro dela ela se sente uma pessoa do mundo. Por quê? Porque ela não se submeteu à palavra de glória a Deus. Quantos quer perdoar de fato? Quer mesmo? Fala assim, Deus me amou em Cristo. Fala assim, Deus me amou primeiro. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos e o Espírito Santo vai começar a trazer a sua memória, a sua mente agora. Situações, ocasiões que aconteceu e que você está preso ainda. O Espírito Santo vai começar a trazer a imagem de pessoas, familiares, parentes,
Talvez não seja só familiares e parentes, talvez seja no seu primeiro emprego, no seu trabalho, no seu serviço. Tal pessoa me humilhou, eu ainda carrego isso, guardo dentro de mim. O Espírito Santo vai começar a trazer agora, foi o pai do meu filho. O Espírito Santo vai começar a trazer a sua memória agora. Espírito Santo. Hoje de fato a bênção familiar vai entrar na sua casa, mas primeiro está entrando em você.